E aí, tudo bem? O nosso papo hoje é sobre a segunda fase do modernismo, que vai de 1930 até 1945. Para a gente entender direitinho essa segunda fase do modernismo, esse segundo tempo do modernismo, a gente primeiro precisa entender o que é que estava acontecendo no mundo. Então vamos para o contexto histórico. O mundo, nesse momento, está passando por um período bastante conturbado e vários eventos de grande importância vão acontecer nesse período. Vamos entender quais são eles. Olha, em 1929 vai ocorrer um negócio que a gente chama de a quebra da bolsa de Wall Street. Então, em 1929 há o crash, que é a quebra da bolsa. Isso vai desestabilizar completamente o capitalismo no mundo inteiro e vai gerar efeitos em cascata. Esses efeitos aparecerão na expressão artística também. Nesse período, a Alemanha vai entrar numa grave crise e um indivíduo vai aparecer com uma solução para o povo alemão. É o surgimento e o crescimento do nazifascismo. Então a gente está nesse contexto aqui, no contexto do nazifascismo. Esse indivíduo lá na Alemanha vai ser o Hitler. E na Itália vai ser o Mussolini. Então a gente está num momento de nazifascismo. Aqui no Brasil, um outro indivíduo vai aparecer como uma liderança muito forte também, que vai ser o Getúlio Vargas. É nesse período aqui que nós estamos, no período que começa o tempo de governo de Getúlio Vargas, que vai de 1930 até 1945. E aí, em 1937, o Getúlio Vargas vai dar um golpe de Estado e esse golpe vai ficar conhecido como Estado Novo. Instaura-se aí uma ditadura, é a ditadura Vargas. É a ditadura do Getúlio Vargas. É nesse momento aqui que nós estamos. Só que no mundo, o cenário é cada vez mais conturbado e cada vez mais instável. Começa em 1939 a Segunda Guerra Mundial, que vai até 1945. De 1939 até 1945, a Segunda Guerra Mundial. E você sabe, né? Essa guerra vai ter um efeito catastrófico, milhões morrerão e um evento muito triste vai ocorrer no mundo, que é a bomba de Hiroshima e Nagasaki, as bombas atômicas, as bombas atômicas. A existência dessas bombas, a morte dessas pessoas, vai sensibilizar vários artistas. E isso vai aparecer na expressão artística desse período. Então, todo esse contexto é extremamente importante para a gente entender a arte do segundo tempo, da segunda geração, da segunda fase do modernismo. Agora, a gente precisa entender as características desse movimento. As características mais importantes desse movimento aqui são várias. Vamos entendê-las. A primeira delas é que os romances desse período são romances muito engajados. Então, há aqui um grande compromisso social. É uma literatura de compromisso social. Outra característica bastante importante é que a gente pode falar que os romances são definidos como romance-denúncia. É aquele romance em que vai rolar uma grande crítica da sociedade. É o romance-denúncia.
aquele em que algum problema da sociedade vai ser denunciado, vai ser escancarado. A literatura desse período aqui tem um grande foco na relação do homem com o meio ambiente e do homem com a sociedade. Então, é uma literatura que vai se focar principalmente na vida dos indivíduos e no entendimento da vida desses indivíduos aqui. A gente fala então que tem um grande foco na relação homem-sociedade. Além disso, a literatura desse período aqui, ela é repleta de termos regionais. Então vai rolar aqui um regionalismo. Vai rolar aqui o retrato de regiões distantes dos grandes centros, das grandes capitais, que estão acostumados a serem retratados nos romances, né? O regionalismo aqui, ele vai ser um regionalismo que vai ser bastante crítico. Esse regionalismo vai servir para exemplificar e para denunciar, daí o romance denúncia, né? O romance denúncia vai servir para denunciar problemas da sociedade, problemas dessas regiões afastadas dos grandes centros. Como é a linguagem nesse período? A linguagem é bastante simples. A linguagem é simples, mas repleta de termos regionais. Os temas mais importantes da literatura desse período aqui são a exploração, a luta de classes, a fome, a seca. Veja que esses romances têm bastante ênfase na crítica social. Os autores mais importantes desse período aqui serão autores muito influenciados pelo socialismo. Então, a doutrina socialista, o socialismo, vai aparecer bastante na literatura desse período aqui também. Então veja que os romances desse período aqui são romances de muita crítica social, são romances de denúncia dos problemas do país, são romances em que o que é retomado é uma análise da sociedade. Se no período do parnasianismo você tinha uma arte bastante racional, mas é uma arte que não analisava a sociedade, uma arte que não criticava a sociedade, não analisava a sociedade, agora a gente está no segundo tempo do modernismo, que também é conhecido como o neorrealismo regionalista. É o neorrealismo regionalista da geração de 1930. Então aqui vão aparecer caras muito importantes, né? Como o Jorge Amado, o Graciliano Ramos e também o Drummond. Então, a gente vai fazer um exercíciozinho agora e a gente fala dos principais autores daqui a pouquinho. Vamos lá, força aí!